Graça e paz. Tudo bem com você? Nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo da Bíblia. Nós temos lido aqui a Bíblia diariamente e nós vamos dar sequência. Hoje nós vamos ler sobre Noé, quando ele planta uma vinha. Está lá em Gênesis 9, dos versículos 20 ao 24. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos começar a nossa leitura. Amém? Versículo 20, capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso a seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço, havia feito. Então, do versículo 20 até o 24. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, para vocês, e para a gente aprender mais um pouquinho sobre isso, que assim, Noé tinha acabado de sair, como a gente leu anteriormente, Noé tinha acabado de sair da arca e ele tinha erguido um altar ao Senhor, A primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca é adorar a Deus, E depois ele segue a vida e isso, como eu falei anteriormente aí para vocês, a Bíblia não relata muitas vezes assim o tempo exato das coisas, A gente consegue descobrir através de estudos e tal. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo depois que ele foi começar a plantar essa vinha. Então, ele era agricultor, Plantava e colhia ali e aí ele planta essa vinha. E aí eu fui procurar como que acontece esse processo de fermentação do vinho, Que é tão curioso, Porque a Bíblia relata várias vezes sobre o vinho, mas eu de verdade, sim, confesso que eu nunca fui procurar saber o que acontece, como que é, enfim. E aí eu fui procurar. Então, o processo de fermentação do vinho acontece da seguinte forma. O mosto, que é a uva amassada ou esmagada, aquele resto, aquela uva prensada, quando armazenada em recipiente adequado, ela entra em processo de fermentação natural, onde os açúcares da uva são convertidos em álcool pelas leveduras, ou seja, a forma de armazenar a uva se torna um vinho. Então, assim, sobre a embriaguez de Noé, Pensando exatamente sobre o assunto que nós estamos falando, Não estou aqui para estudar nenhuma bebida, Sobre esse assunto que a gente está falando. Então, acredita-se que Noé ele não tinha experiência em fazer vinho. O que aconteceu? A fermentação do vinho ocorreu de forma acidental. A gente acredita dessa forma, Que provavelmente ele apreciou o gosto e acabou se embriagando. Então não foi intencional. Ele não fez o vinho, bebeu um monte de vinho para se embriagar. Na verdade, aconteceu de forma natural. Ele deve provavelmente ter amassado a uva para fazer suco. Ela ficou ali em um recipiente, acabou fermentando naturalmente e se tornou em vinho. E ele apreciou o gosto e tomou, sem saber que aquilo era uma coisa alcoólica, como a gente tem informação hoje. Hoje a gente tem essa informação, Nas bebidas que a gente compra, a gente sabe se é alcoólico ou se não é. Ele não teve essa oportunidade de ter algo industrializado. Então, acredita-se que foi acidental. Então, que ele não fez porque ele quis, porque simplesmente aconteceu, E aí nós vemos lá no comecinho, ele era lavrador, agricultor e planta uma vinha, Em Gênesis 6, 9, vou voltar aqui um pouquinho com vocês. Eu sempre volto nesse versículo porque eu acho que ele é muito forte, Noé é apresentado como um homem justo. Então lá em 6:9 fala: são essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então fala 3 características aí: que ele era justo, íntegro e andava com Deus. Já em Gênesis 9:20, que foi o que a gente leu hoje, começa a falar sobre algo que não combina com essas qualidades de Noé. Integridade, justo e andava com Deus, e aí a gente vê um Noé embriagado, fica uma coisa meio discrepante, assim, não combina, exatamente com Noé.
E todos nós, em algum momento da vida, podemos nos perder em nossas atitudes. Isso é normal, né? E deixar de ser aquela referência para alguém. Todos os nossos atos ou todas as coisas que nós fazemos, por mais que você pense que não, você está sendo um grande influenciador da vida de alguém, né? E pode ser que algum erro, alguma atitude nossa, pode deixar de ser essa referência para essa pessoa. Porém, cabe a nós cair em si e recalcular a rota. Opa, peraí, tô fazendo uma coisa aqui que eu tô achando que tá fazendo bem pra mim, porém eu tô deixando de influenciar aquela pessoa que eu amo. Então, peraí, eu vou recalcular que isso aqui não serve pra mim. E recalcular a rota, se arrepender de nossos erros e não fazê-los mais. O arrependimento fala sobre isso, né? Quando a gente apenas deixa... como que eu posso explicar aqui? Para o arrependimento acontecer, a gente precisa deixar... pedir perdão e deixar de fazer, não só pedir perdão. Se a gente pede perdão todos os dias a Deus pelos nossos pecados, mas continua fazendo, isso não é arrependimento. O arrependimento traz consequências. Então, eu preciso me arrepender, pedir perdão, mas me arrepender verdadeiramente, parar de fazer aquilo. Então, eu tô tendo uma atitude errada, eu peço perdão a Deus, mas eu tento parar com aquela prática, porque isso sim é o arrependimento, né? Então, me arrependo dos meus erros e tento não fazê-los mais. Não somos perfeitos, mas estamos em busca da santidade. Aqui nós vemos Cã, no versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, foi contar isso aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Ou seja, quando ele vê a nudez do seu pai, no lugar de ajudar, ele vai espalhar a vergonha dele aos seus irmãos. E olha que sério isso. Ele foi falar aos irmãos, mas assim, poderia ser para qualquer outra pessoa. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo, né? Fica essa reflexão aqui para nós. No lugar de estender a mão, a gente julga, a gente aponta, a gente fala para os outros sobre aquela pessoa, em vez de falar para aquela pessoa mesmo se corrigir, se consertar, enfim, né? E fica esse exemplo aqui hoje para nós, né? Cã, segundo o que nós lemos aqui até agora, ele vinha junto ali com a linhagem de Noé, porque como eu falei, Deus, em várias oportunidades mais pra frente, a gente vai ver que Deus salva quem Ele quer e quem está seguindo a Ele. Então, assim, já teve vários casos aqui da gente ler, né? E a gente vai ler juntos mais pra frente, que não foi salva a família toda. Então, aqui eu deixei isso bem claro, que quando Deus salva a família toda de Noé, quer dizer que provavelmente todos andavam no mesmo caminho. E aqui nós não vemos uma atitude de um filho que andava nos caminhos do Senhor, porque... No lugar dele ajudar o pai, ele foi espalhar a vergonha do pai. E como eu disse, provavelmente essa embriaguez de Noé não foi proposital, ela foi acidental, né? Então fica uma situação meio complicada ali, familiar. Porque todas as vezes que você toma uma atitude na sua vida, não é só a sua vida, desde o momento que você tem uma família. A sua família vai pagar o preço junto com você e a gente precisa pensar bem no que a gente está fazendo, né? E aí nós vemos Sem e Jafé... no versículo 23, 9 e 23. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e andando de costas, com os rostos virados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então olha só como era o respeito dessas pessoas, né, desses dois homens, né? Sem e Jafé, eles ficaram de costas para a nudez do pai, porque eles entendiam que a nudez era uma vergonha. Então, eles não queriam que o pai deles passassem por essa vergonha. Eles tentaram cobrir essa vergonha do pai sem ver. Eles tentaram fazer algo que não fosse constranger aquele pai, porque eles sabiam quem era Noé. Entende a diferença? Eles tinham certeza, eles tinham convicção de quem era Noé. Noé era um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Ou seja, se ele está vendo que ele errou, se eles estavam vendo que ele errou, fez uma coisa errada, eles sabiam, tinham certeza de quem ele era. Então não tinha por que eles acharem aquilo, nossa, engraçado, absurdo. Não, meu pai errou, ele tropeçou e tá tudo bem. E eles cobriram aquilo. E vale aqui lembrar, né, que o Sem e o Jafé, né, eles cobriram a vergonha do pai. E vale lembrar que em Gênesis 2:25, vou voltar lá para ler com vocês rapidinho. Gênesis 2:25.
Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, lá fala sobre a nudez. A nudez não era vergonha. A nudez passa a ser vergonha depois que depois que o pecado se estabelece. A desobediência trouxe vergonha, que nós vamos ler lá em Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqueles já tinham comido o fruto. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Ou seja, você fez aquilo que eu mandei você não fazer e agora está com vergonha? Então a vergonha passa a se estabelecer, a nudez passa a se estabelecer como vergonha a partir do pecado. Então aqui eles entendem, porque pensa só, foi passando de geração em geração. A gente escuta hoje história dos nossos pais, que conta a história dos nossos avós, que conta a história dos seus antepassados, e assim vai passando. Aqui provavelmente também foi passada uma história de geração em geração. E aí com certeza eles ouviam essas histórias que aconteceram antigamente, né? E aí eles sabem que a nudez é um sinal de vergonha. Então esses dois filhos são filhos conscientes, sabem quem era o pai. Eles conhecem o pai e eles sabem que o pai andava com Deus. Então se ele fez algo de errado, foi porque ele fez sem intenção. E Cã, infelizmente, age de forma traiçoeira, né? Envergonhando o seu pai. E essa é a primeira vez na Bíblia que a embriaguez é mencionada. E várias vezes na Bíblia o vinho é mencionado, porém essa é a primeira delas e já trouxe uma questão familiar bem trágica. Então, na nossa reflexão de hoje, quero deixar aqui bem claro para vocês e para mim, né, para nós. Nós vamos ler só até o 24, amanhã a gente lê o restante. E vamos deixar bem claro aqui hoje, né, as nossas atitudes geram um preço muito alto na nossa família. Nós, a partir do momento que temos família, né, todos têm, né, seja uma família assim, esposa e filhos, ou seja, pai, mãe e filhos, ou seja, só tenho mãe, só tenho tias, enfim, todos têm uma família. E a partir do momento que você faz algo de errado, que você tem uma atitude inadequada, a sua família vai pagar o preço junto com você, né? A nossa família paga o preço da nossa vida. Então, assim, o alerta que fica para nós hoje, para nós repensarmos: olha, estou fazendo algo que não tem agradado a minha família, que eu possa recalcular a rota, entende? Que eu possa fazer algo que agrade a minha família, que deixe a minha família feliz, ao ponto que quando a minha família está feliz, eu também fico, porque é sobre isso, né? Um fazer o outro feliz e agradar ambos a Deus, né? Quando nós fazemos algo que agrada a nossa família, nós estamos agradando a Deus. Falei aqui anteriormente, quando a gente fere o nosso corpo, quando a gente fere, né, o outro, a gente está ferindo a Deus. Então, quando a gente cuida do outro, quando a gente agrada a nossa família, a gente também está cuidando de Deus, está agradando a Deus. Então, que nós possamos refletir sobre isso hoje, pensar nas nossas atitudes, ver onde estamos errando e recalcular a rota. Não tem problema nenhum em recalcular. Não somos perfeitos, estamos em busca, né, da santidade, da perfeição. Nunca seremos perfeitos, né? Mas a gente busca ir errando menos, né? Digamos assim, vamos falar de um português bem claro, a gente tenta todo dia errar menos, e é isso, né? Se arrepender dos nossos pecados e tentar deixar as velhas coisas para trás e viver uma nova vida com Cristo. Essa é a nossa intenção diariamente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Até o próximo.